sejam bem-vindos ao meu canal, né? Tava um pouco sumida, mas tô aqui firme e forte para falar hoje com vocês sobre algo muito importante, tá? Para você que não me acompanha no Instagram, vai lá, vou deixar meu Instagram aqui embaixo e me acompanha lá. Eu compartilho muito sobre a minha vida com Deus, vida familiar. Então, se você se interessa por esse assunto, vai lá e me acompanhe. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, tá? Que é sobre o pecado. E eu espero muito que seja edificante para sua vida, que possa aí contribuir de alguma forma aí na sua vida, no seu cotidiano, tá? Então, bora lá pro vídeo. Primeiro, pecado, ele quer dizer, né, o descumprimento de regras, né? Que regras? As regras e as leis, os conhecimentos, os mandamentos, aquilo que Deus deixou pra gente aqui na Bíblia, tá? Então, pecado é isso, é a gente passar por cima dessa lei, desobedecer. Então, pecado é isso, tá? Uma coisa bem interessante que eu vou falar aqui com vocês, que eu vou ler aqui com vocês sobre o pecado, que eu acho muito importante da gente ver e trazer para nossa vida de hoje, nossa vida atual, né? É sobre, lá em Gênesis, que fala da primeira queda, né? Ou seja, do primeiro pecado que houve, que foi lá no Jardim do Éden, que fala assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Então, primeira coisa, né? Vocês já devem conhecer a história onde lá no Éden, no Jardim do Éden, né? Eva e Adão. Eva foi na conversa da serpente, né? E comeu do fruto que Deus disse que não era para comer. Então, o que acontece? Primeiro, aqui vem dizendo, né? A serpente, um animal astuto. Ou seja, o que é astuto? É um animal esperto. Um animal manhoso, ou seja, ele chegou ali na manha, já plantou uma dúvida na cabeça da Eva, né? Quando ele fala, foi isso mesmo que Deus disse? Né? Ou seja, ele já plantou uma dúvida. Gente, é exatamente isso que o pecado faz com a gente. Ele deixa a gente em dúvida, tá? Não necessariamente o pecado, mas aquilo que antecede o pecado. Você aí é um ser humano, você tem seus valores, né? Aquilo que sua mãe, sua família, quem te criou, te passou, né? Passou esses valores. Na maioria das vezes o pecado, né? O que antecede o pecado é essa dúvida de, será que isso é errado mesmo? Hoje o que mais tem no mundo é pessoas dizendo que o que é errado tá certo. Né? E aí você fica na dúvida, todo mundo faz, será que é errado mesmo? Então hoje o que eu vejo muito, né, é essa questão assim: caraca, você só tem uma vida, então você deve fazer dessa vida a melhor possível, então você deve sim satisfazer todos os seus desejos, você deve sim ser feliz. Tô dizendo que você não deve ser feliz, você deve ser feliz. Mas tem a forma certa de ser feliz, né? Tem como você ser feliz sem que necessariamente você desobedeça a palavra de Deus. Então é isso que a palavra de Deus vem nos ensinar, que é como ser verdadeiramente feliz. Então o que acontece? O mundo, ele coloca na nossa cabeça que você deve ser sim feliz, você deve sim satisfazer seus desejos a todo custo. Mesmo assim, desobedecendo a palavra de Deus, entendeu? Então, às vezes essa serpente que chega, né, que é o mal, muitas vezes ele não chega te dizendo já, te bancando terror, não. Muitas vezes ele te coloca dúvidas. E quando você está muito longe de Deus, isso é muito fácil acontecer. Muitas vezes são pessoas que você confia muito, que fala assim pra você: não, vamos viver, não, vai viver, vai satisfazer teus desejos, vai ser feliz. E aí você acha que aquilo é normal, e aí você acaba desobedecendo regras,
né? Mandamentos de Deus, coisas que Deus deixou para nos orientar. Por quê? Porque Ele é o Criador do mundo, Ele é o Criador de nós, seres humanos. Então, Ele sabe exatamente aquilo que a gente deve vigiar. Então, é muito interessante a gente ver aqui em Gênesis, né, sobre a queda, justamente isso, essa questão, porque a serpente chegou, né, toda na manha, botou logo uma dúvida na cabeça de Eva, e depois ela falou, né, que se ela comesse, certamente, né, capítulo 4, disse a serpente à mulher, certamente não morrerá. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então ela colocou na cabeça de Eva que comendo elas iam abrir os olhos delas, né? Ela ia ser igual a Deus, ela ia ser conhecedora do bem e do mal. Então ela foi ali na manha e colocou isso na cabeça de Eva e Eva acabou desobedecendo a palavra de Deus. Então é exatamente isso que o pecado faz com a gente. Ele faz com que a gente, mesmo sabendo que aquilo é errado, mas ele chega assim de boinha, sabe? Sem te apavorar muito, te dizendo que você pode fazer aquilo porque você merece ser feliz. Afinal de contas, você só tem uma vida, a qualquer momento você pode perder essa vida e você não viveu aquilo que você desejava, né? Outra coisa muito interessante que o pecado faz, né? E que também, falando aqui de Eva, né? Eu li uma palavra, né? E eu queria ler para vocês, porque é exatamente isso, né? Que Deus faz conosco. É 1 João, capítulo 1, que fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você se sente assim hoje, deixa eu te dizer, eu também me senti assim já. Eu me senti tipo Eva, sabe? Fugindo de Deus. Só que eu vou te dizer, longe de Deus, tudo é mais difícil. O fardo é muito mais pesado. O fardo é muito pesado, porque quando a gente tá com Deus, tudo é mais leve. Tudo é melhor. Você encontra quem você realmente é. Se você se encontra assim, dessa forma, confuso, sem saber quem você é, sabe, com medo, se escondendo, deixa eu te dizer que tem essa palavra, que se você confessar os seus pecados a Deus de todo o seu coração, se você dizer para Ele, abrir sua boca e dizer, né, e confessar, sabe, a gente precisa confessar, mas Deus já sabe de tudo, mas Ele quer ouvir da nossa boca, né, aquilo que a gente fez e já se arrependeu, aquilo que a gente não queria que tivesse acontecido, mas já aconteceu. Então, confessa para Ele teus pecados, confessa para Ele, fala para Ele de todo o seu coração, com toda a sua sinceridade, tá? E Ele vai fazer exatamente o que está dizendo aqui. Ele vai te purificar. Ele vai tirar esse fardo que tem pesado, que você está carregando, que você não ri mais com aquele sorriso radiante que você ria antes. Teu olhar não brilha mais, porque o pecado ele faz isso, né, com a gente. Ele tira o nosso brilho e o salário do pecado é a morte. Então, Deus tem saudade de você. Volta para Ele, fala para Ele tudo que está acontecendo, sabe? E Ele vai te purificar de tudo. E vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso tua vida com Deus, tá? Então é esse vídeo de hoje, essa mensagem de hoje. Espero muito que Deus tenha tocado no seu coração. E fica com Deus. Até o próximo vídeo. Comenta, compartilha. E tchau, tchau. Fica bem. Então,
É muito interessante como o pecado de Eva, trazido para os dias atuais, é justamente isso que acontece, né? Quando a gente peca, é exatamente isso. A gente se afasta de Deus, porque a gente tem muito, a gente sabe que a gente errou e a gente se sente mal quando a gente vai falar com Deus, né? E isso é muito verdade, né? Houve um momento na minha vida que eu não... assim, eu fui criada num ambiente onde, tipo, minha mãe dizia, tem que rezar antes de dormir. Tem que rezar antes de dormir. Então, o contato que eu tinha com Deus era aquela reza antes de dormir, sabe? E, de certa forma, durante o dia eu tinha aquela fé, sabe? Eu sabia que tinha um Deus ali por mim. E teve uma época da minha vida que nem isso eu fazia mais, que era rezar antes de dormir, né? O famoso Pai Nosso. Eu não fazia mais isso, porque eu sentia que eu não estava vivendo ali de acordo com as coisas que Deus queria para mim, com aquilo que era certo diante de Deus, entendeu? Então, a maioria das vezes você se afasta dele porque você acha que você não é digno, que você sabe que é errado e mesmo assim você está fazendo. Então, é justamente isso que o pecado faz com a gente. Outra coisa que o pecado faz com a gente é tirar o nosso brilho, sabe? Tirar a nossa identidade. Quando a gente tá longe de Deus por conta do pecado, é justamente isso que acontece. A gente esquece um pouco de quem nós somos, sabe? E é muito fácil para as pessoas de fora falar aquilo que nós somos quando a gente não sabe quem a gente é. Então, o pecado ele faz isso, ele tira o nosso brilho, ele tira aquele sorriso genuíno da gente, ele tira a nossa paz de espírito, ele tira a nossa identidade, sabe? Aquilo de saber quem nós somos, que nós somos filhos de Deus, que nós somos filhos dele. Então, se você se encontra hoje desse jeito, assim, sabe? Longe de Deus, confuso, não sabe muito bem quem você é mais, sabe? Se sente culpado por o pecado que você cometeu, o pecado que você anda cometendo, né? E agora, né? O que fazer? E hoje eu li uma palavra, né? E eu queria ler para vocês porque é exatamente isso, né? Que Deus faz conosco. É 1 João, capítulo 1, que fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você se sente assim hoje, deixa eu te dizer, eu também me senti assim já. Eu me senti tipo Eva, sabe? Fugindo de Deus. Só que eu vou te dizer, longe de Deus, tudo é mais difícil. O fardo é muito mais pesado. O fardo é muito pesado, porque quando a gente tá com Deus, tudo é mais leve. Tudo é melhor. Você encontra quem você realmente é. Se você se encontra assim, dessa forma, confuso, sem saber quem você é, sabe, com medo, se escondendo, deixa eu te dizer que tem essa palavra, que se você confessar os seus pecados a Deus de todo o seu coração, se você dizer para Ele, abrir sua boca e dizer, né, e confessar, sabe, a gente precisa confessar, mas Deus já sabe de tudo, mas Ele quer ouvir da nossa boca, né, aquilo que a gente fez e já se arrependeu, aquilo que a gente não queria que tivesse acontecido, mas já aconteceu. Então, confessa para Ele teus pecados, confessa para Ele, fala para Ele de todo o seu coração, com toda a sua sinceridade, tá? E Ele vai fazer exatamente o que está dizendo aqui. Ele vai te purificar. Ele vai tirar esse fardo que tem pesado, que você está carregando, que você não ri mais com aquele sorriso radiante que você ria antes. Teu olhar não brilha mais, porque o pecado ele faz isso, né, com a gente. Ele tira o nosso brilho e o salário do pecado é a morte. Então, Deus tem saudade de você.
volta para ele, fala para ele tudo que está acontecendo, sabe? E ele vai te purificar de tudo. E vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso tua vida com Deus, tá? Então é esse vídeo de hoje, essa mensagem de hoje. Espero muito que Deus tenha tocado no seu coração. E fica com Deus. Até o próximo vídeo. Comenta, compartilha.